Dá um sinal para mim aí, Cláudio, se tá tudo bem. O som tá chegando bem? Bem-vindo, Ale. Selma, vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo, né, gente? Obrigada, Cláudio. A gente aguarda mais um pouquinho. Ótimo. Bem-vindo, obrigada, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Esperar só mais um minuto para a gente fazer a prece. E já agradeço a presença de vocês. Parabéns pela pontualidade. Mirani, bem-vindo. Boa noite, Raimundo. Obrigada pela presença. E o nosso tema hoje é muito bacana. Boa noite, Mira. Bom, 19h03, a gente vai começar nossa doutrinária virtual. Eu quero agradecer imensamente o convite do CETRASC para que a gente estivesse aqui nessa noite. Agradeço também a minha casa espírita, Maria de Nazaré, que compreende essa minha ausência dos trabalhos no dia de hoje. E nesse instante a gente busca Jesus, o mestre por excelência. Ele que é o motivo de tudo isso. É por ele, por conta dos seus ensinamentos, que nós estamos aqui, que nós nos reunimos. Agradecendo imensamente, Senhor, essa oportunidade. Rogando as bênçãos do mais alto para todos nós. A inspiração para que a gente fale hoje sobre um homem ímpar na doutrina espírita. Que ele, Leopoldo Machado, também esteja conosco nesse momento. E que a gente seja fidedigno o máximo possível na transmissão das informações dessa noite. Senhor, que a sua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Cida, bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, a proposta é que a gente fale sobre Leopoldo Machado, sobre a criação de mocidades. Então vamos imaginar que uma criatura como ele, né, como Leopoldo, ele já estava à frente do seu tempo, naquela época. E é baiano, né? Baiano. E é muito interessante essa questão de ser baiano. Quando eu comecei a estudar esse material, eu, por exemplo, eu não sabia de muita coisa, né? Então, assim, a gente vai percebendo que a Bahia, né, tem muita coisa boa. Ele é hoje de uma cidade que chama Jandaíra. Na época que ele nasceu não tinha esse nome ainda, não. E assim, muito tranquilo, jovem ainda, praticamente uma criança, quando ele assumiu a casa dele, né? O pai foi embora, questões políticas, e ele assume a mãe e os irmãos. E a gente vai perceber que é o seguinte, que ele era muito jovem para isso. E ele percebe ali, ele percebe que ele consegue ter um controle, ou seja, ele consegue coordenar uma casa, né, uma mãe e outros irmãos, mesmo com pouca idade. E eu acredito, né, isso é a opinião de Adriana, que ali ele entendeu o valor da juventude. Porque uma criatura para sair criando, né, mocidades espíritas, inclusive a mocidade, uma da segunda mais antiga do Brasil, foi criada por ele, em Iguaçu. Então a gente vai perceber assim que como ele conseguiu, né, reunir o pessoal, como ele conseguiu ter aquele domínio na própria casa, ele começa a perceber ali o quanto os jovens, né, os moços ainda,
eles já reencarnam, né, com esse compromisso e tem possibilidades, porque na verdade o que acontece? Invariavelmente a gente vai ter dificuldade para enxergar possibilidades. Porque na verdade Jesus enxerga em nós as possibilidades. E nós temos muita dificuldade de acreditar, né? Acreditar na mocidade, de acreditar no país, de acreditar no mundo, que o mundo está melhor. E aí ele vivencia isso na sua tenra infância, quando ele assume a casa dele. Quando ele dá o direcionamento para sua mãe ali naquele momento, ele começa a perceber o quanto os moços eram importantes, né? E aí a gente percebe, lá a gente vai ver, né, no estudo sobre ele. Inclusive a federação tem um material belíssimo sobre ele. Bem-vinda, Eugênia. Ele foi professor, foi jornalista, foi escritor, foi poeta, foi compositor e foi palestrante. Imaginemos isso, alguém que nem teve muita condição de estudar, não, né? Ele basicamente aprende muita coisa sozinho, muita coisa a partir daquilo que ele acreditava. E ele nasceu em 1891 e em 1915 ele conhece a doutrina espírita. Então, ele ainda era jovem, né, quando conheceu a doutrina espírita, ou seja, quando ele teve esse trabalho, obrigada, Eugênia, quando ele teve esse trabalho com a mãe dele, né, com a família dele, ele não tinha conhecido ainda a doutrina espírita, né? Então ele tinha 20 e poucos anos quando ele conheceu a doutrina espírita através de José Pititinga. Imagina quem também, né, apresentou a doutrina espírita para ele. Esse espírito, né, já discou. E aí ele começa a... Bem-vinda, Conceição. Ele começa a entender todo o processo de controle, um processo já de responsabilidade, um processo já de administração. E aí, a partir dali, ele descobre que ele pode fazer uma contribuição a nível maior. Então, se a gente pensar, Leopoldo Machado, a nível de divulgador da doutrina espírita, aí a gente vai começar a perceber o tamanho do trabalho dele, né? Porque depois ele se muda para o Rio de Janeiro, ele se casa, a mulher dele era professora, eles abrem escolas, mas ele, intimamente, ele já vinha com esse compromisso, que era o compromisso de mocidades e de escola de evangelização infanto-juvenil. Então, provavelmente, ele começa com esse processo. Por quê? Porque até então era tudo muito tênue, era tudo muito ainda acanhado. E aí ele não tem medo da divulgação, ele não tem medo de viajar. Mari, bem-vinda, Belém da Conceição. Então ele não tem medo de viajar, ele não tem medo de divulgar a doutrina espírita, de levar aquilo que ele conhecia mesmo. E o interessante é que ele conquista o respeito de muitas pessoas que eram adversárias da doutrina espírita. Então, veja, nós espíritas, a gente sabe que existem muitas pessoas contra todo o nosso processo, existem pessoas que não conhecem a doutrina espírita e que combatem veementemente a doutrina. Isso é fato. Hoje é bem mais fácil, mas nós imaginemos aquela época lá de 1915, né? E aí o que acontece? Ele adquire o respeito dos adversários, ou seja, ele tinha uma vida tão pautada já nesses conhecimentos, ele já tinha uma vida que vinha pautada nos princípios morais. Então ele era um homem à frente do seu tempo. Como ele era um homem à frente do seu tempo, ele adquiriu esse respeito das pessoas. As pessoas respeitavam ele. Poderiam até combater a doutrina, mas ele não. Olha só que interessante. Ivone, bem-vinda. Então veja só, a pessoa dele inspirava respeito. A pessoa dele tinha autoridade moral. E aí a gente precisa fazer um link agora conosco, né? A nossa vivência enquanto espíritas, o nosso trabalho na divulgação, o nosso trabalho na evangelização, não importa. Como é que nós lidamos a nossa vida hoje para que a gente seja o exemplo vivo da doutrina espírita? Pensa bem. Emmanuel fala que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação.
Bom, se o que eu posso fazer pela doutrina é a divulgação, isso implica meu modo de ser, meu modo de agir. Isso implica muita coisa. Mas o que efetivamente eu faço para conquistar isso? Então vamos só recapitular. Era baiano, né? Leopoldo Machado era baiano. Nasceu em 30 de setembro de 1891, numa cidade que hoje se chama Jandaíra, aqui na Bahia. Ele foi jornalista, foi escritor, poeta, compositor, pregador emérito e polemista decidido. Ou seja, adorava uma historinha, né? Na adolescência, ele era católico. Então, ele não nasceu num berço espírita. Depois, ele estuda o protestantismo. Olha só que interessante. E aos 24 anos, ele conhece a doutrina espírita através de José Pititinga. Então, ele já tinha um certo conhecimento a nível de espiritualidade. Ele já conhecia um pouco do catolicismo, ele já conhecia um pouco do protestantismo, e aí José Pititinga vem e apresenta para ele a doutrina espírita. E logo em seguida, lá em 1917, quer dizer, em 2015 ele conheceu a doutrina espírita, em 2017 ele se declara espírita convicto e confesso. Olha só que interessante isso. Nós temos dificuldade para fazer isso. Quantas vezes, quando alguém pergunta qual é a nossa religião, qual é a nossa resposta? Como é que a gente fica? E imediatamente, em 2017, ele vai e se declara: eu sou espírita. E aí, tem uma parte interessante que tem uma reunião, isso acontece depois de uma reunião que foi acontecer ontem na casa de Manuel Pititinga. E aí, Manuel de Quintão, olha só com as criaturas com quem ele conviveu, né? Manuel de Quintão faz uma leitura e faz um comentário do livro Na Sombra e na Luz, de Victor Hugo, né? Eu não sei se alguém já leu Victor Hugo, mas é muito bom, né? É um pouco profundo. E quem psicografa, né, Victor Hugo é Zilda Gama. Inclusive, a Federação tem muito livro dela, né, publicado, né? Quem tiver interesse. E aí, depois que ele lê esse livro, Na Sombra e na Luz, que então faz, né, um comentário, e nesse momento ele vai assumir que ele é espírita. Então, olha só, a gente conhece a doutrina espírita há quanto tempo, né? A gente frequenta a casa espírita, a gente assiste palestras, a gente lê livros, e mais na frente eu vou falar sobre a grande preocupação que Leopoldo Machado tinha com relação aos espíritas. E aí, 2 anos depois, ele basicamente disse: olha, eu sou espírita e tá tudo certo. E ele caminha, né, nessa senda aí, nessa seara, e faz o trabalho que cabe a ele nessa seara. Então a gente volta para nós, porque eu penso que o objetivo da doutrina espírita sempre vai ser, esses estudos sempre vai ter o objetivo de fazer com que a gente comece a pensar a nossa prática diária, né? Como é que nós lidamos com a nossa própria existência, como é que nós lidamos com o nosso compromisso espiritual e como é que nós nos comportamos com a nossa frequência na casa espírita, nos trabalhos. Bem-vindo, Lírio entrou aí agora, seja bem-vindo. Então, como é que eu me comporto? Eu vou estar sempre puxando isso pra gente, porque, Alina, bem-vinda. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente precisa repensar as nossas vidas. A gente pega uma pessoa como Leopoldo Machado, entra na vida dele, né, destrincha essa vida dele aqui, então a gente precisa, Ju, bem-vinda, a gente precisa pegar esses links para a nossa existência, né? Porque, na verdade, ele não é o modelo é Jesus, mas a gente pode ver como é que ele fez, o que ele fez e qual foi o benefício que veio daquilo que ele fez na seara espírita. Então, assim, em 2015 ele estava na doutrina espírita, em 1917 ele assume-se espírita, mas aí ele vai para o Rio de Janeiro, depois ele volta, casa, de novo ele muda, né, para o Rio de Janeiro, em 1927. Ele retorna para o Rio de Janeiro. E aí a gente vai perceber o seguinte, que lá ele cria uma escola. Então, assim, pensar que a doutrina espírita é uma doutrina de educação, porque o que a doutrina espírita faz conosco é nos educar. Então a gente se educa a partir do que a gente vai aprendendo na doutrina espírita.
Então, basicamente, o que ele faz? Ele cria uma escola. Então, só para a gente ter noção de como é que era esse compromisso, né? E ele teve uma influência também muito grande na criação de cursos e aulas sobre doutrina espírita. Então, basicamente, Leopoldo Machado é um divulgador da doutrina espírita, né? Ele tinha um compromisso muito grande com isso. E aí, o que é que ele faz? Ele começa a criação de mocidades espíritas pelo Brasil. Então, a gente vai perceber o seguinte, que ele, como desde pequeno, ele tinha tido a experiência de que ele fora capaz de ter um trabalho junto à sua família. E aí ele sabe que que os jovens podem sim contribuir e muito. E aí ele começa a incentivar a criação das mocidades espíritas e que esses jovens participem desses momentos, participem, Cristiane, bem-vinda, participem de toda essa tarefa da Casa Espírita. Então a gente começa a perceber que ele tinha todo um trabalho já pautado, né, nessa questão da compreensão do outro, principalmente dos jovens. Então a gente começa a perceber o seguinte, que ele ainda teve uma preocupação no Rio de Janeiro, que foi, Alta, bem-vinda, Alta, quando ele cria também, constrói um albergue noturno, né, que foi o albergue Allan Kardec, e ele criou também o Lar de Jesus, que era para as meninas. Então, veja só, a gente começa a perceber que fora da caridade não há salvação. Essa é a primeira coisa que a gente aprende na doutrina espírita, né? Então a gente aprende que é caridade. E aí a gente começa a perceber que ele, assim que assume espírita, assim que ele percebe que realmente ele era espírita, é quando ele começa também a criar esses centros, tanto uma escola, como, né, uma construção de um albergue para noturno e um albergue para jovens, para moças. Então, assim, a gente começa a ver que esse compromisso foi honrado. E aí a gente precisa pensar o seguinte, qual é o nosso compromisso? Lembra que eu disse que a gente vai estar sempre puxando a gente para o meio dessa conversa? Qual é a nossa contribuição? Tudo bem, né? Ele tinha a esposa dele, tinha a cunhada também, né? A cunhada da irmã dele também estava envolvida nesse processo, porém ele estava lá fazendo essa tarefa. Porque, na verdade, a gente tem muita dificuldade, né, para assumir alguma coisa, a gente tem muita dificuldade para aceitar determinados postos. Nós temos, às vezes, medo, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, às vezes a gente acha que tem gente mais preparada. Então a gente tem agora um exemplo de um jovem, né? Nesse caso ele ainda estava jovem, fazendo essa tarefa. Nas pesquisas que eu fiz eu não encontrei nada sobre a questão de filhos dele, não. Não foi citado muito essa questão com relação à família dele. Mas a gente começa a perceber durante esse estudo que ele tinha sim uma ligação muito grande com a educação, né? E ele tinha também, o ex-presidente da Federação Espírita, Pamplona, era muito amigo dele. Então eles conseguiam fazer um trabalho muito melhor, um trabalho de alto nível, por conta do comprometimento. Ele era comprometido com a doutrina espírita, ele era comprometido com esse conhecimento, ele era comprometido com tudo isso. E, na verdade, ele participa da organização de eventos. Né? Por exemplo, o primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, ele fez parte dessa coordenação, dessa organização, ele fazia parte da coordenação. Isso lá em 1939. Né? Então a gente vai perceber que ele tinha esse compromisso de levar conhecimento. Então ele participava muito de congressos, ele estava sempre estimulando, né, para que houvessem esses momentos de estudo, esses momentos de confraternização. Ele é quem idealiza o Congresso Brasileiro de Unificação.
Então, vamos pensar aqui. Ó. Isso ainda não existia ainda o Pacto Áureo, né? Porque o Pacto Áureo vai acontecer bem depois, né? Lá para 1948, final de 49, lá para 49, 50. Então, veja bem, ele já tinha uma preocupação com a unificação. E certamente a gente não vai conseguir nunca chegar, né, nesse denominador comum, mas ele tinha uma visão diferenciada sobre a unificação. Que, na realidade, ele acreditava na unificação. Então, o que acontece? Quando ele idealiza o Congresso Brasileiro de Unificação, e esse congresso aconteceu lá em São Paulo, o que acontece? Ele é convocado, já convoca, né, o segundo Congresso Pan-Americano. E ele também foi convocado para o Pacto Áureo. Então, olha só, Lila, bem-vinda. Então, veja bem, ele já consegue ali, né, a partir dessa sua ideia, né, da unificação, ir mais longe. As pessoas começam a pensar mais sobre a questão da união, da unificação, e isso muda, né, muito a situação, muda muito o contexto, né, da doutrina espírita na sociedade naquela época. Por quê? Porque, na verdade, esses encontros eles tinham uma grandeza tão grande para a doutrina espírita do futuro, ou seja, porque nós estamos vivendo hoje, que a gente, naquela época, não se tinha ideia de tudo isso. E os próprios espíritos que inspiraram o Pacto Áureo foram eles que inspiraram a Caravana da Fraternidade. Então, vamos por partes. Ele cria um congresso para falar de unificação. Daí a pouco tem a convocação do Pan-Americano. E logo em seguida tem-se a criação do Pacto Áureo. E, na verdade, havia, né, uma pleiade de espíritos por trás de tudo isso, óbvio. Porque quando as coisas elas solidificam, né, elas concretizam, elas acontecem aqui no nosso plano físico, essa é uma ideia que já existia na espiritualidade. A espiritualidade já estava falando sobre isso, já estava debatendo isso, mas havia uma preocupação com relação às pessoas envolvidas nisso. Porque é aquela coisa de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na verdade, às vezes o nosso medo nos paralisa, né? Muito. Ele não era uma dessas pessoas do medo. Então, assim, esses espíritos eram os mesmos espíritos e inspiraram o Pacto Áureo e que futuramente vão inspirar a Caravana da Fraternidade. E se você pensar que na Caravana da Fraternidade, hoje, se a gente olhar, né? Spinelli estava por lá, Saião estava por lá. Então a gente vai começar a perceber que tinha muita gente que fez a diferença na doutrina espírita, na síntese da doutrina espírita, na publicação de material explicando a doutrina espírita, explicando os evangelhos à luz da doutrina espírita. Então, naquela época, já tinha um grupo muito bacana sobre isso. E o que esse grupo faz? Esse grupo viaja o Brasil, que é a Caravana da Fraternidade, que ainda acontece hoje, em proporções, é óbvio, menores, né? Os estados hoje fazem a Caravana da Fraternidade, mas nessa época aqui, sai lá da Federação Espírita a Caravana da Fraternidade para rodar o Brasil. Eles fazem, se não me engano, 9 estados. Nessa época, eles viajam por 9 estados. Se a gente pensar a condição precária daquela época, aquela condição de fazer esse trabalho, mas eles tiveram a preocupação de visitar os estados e levar a proposta do Pacto Áureo, levar a proposta da unificação. E também ele vai com esse compromisso que é a criação das mocidades espíritas nesses locais que ele visita. Então a gente começa a perceber que Leopoldo Machado, ele não ficou parado, né? E nem ficou restrito à sua cidade. Ou seja, ele já sabia que ele tinha um compromisso muito maior. O ide e pregai, os línguas de fogo estarão sobre vossa cabeça, um monte de instruções que a gente recebe a todo instante na doutrina espírita. Ele simplesmente pegou essas informações e fez valer. Então, assim, é meio que o que a gente ouve, a gente tem dificuldade para sintetizar. E mais dificuldade ainda para tirar, né, do livro para a nossa vida. Boa noite, Nanda. Bem-vinda, Iber. Então, assim, olha só. A gente tem essa dificuldade de tirar a letra do livro para a nossa vivência.
nós não conseguimos, nós lemos ou estudamos ou ouvimos, por exemplo, fora da caridade na nossa salvação. Mas a gente não consegue sintetizar isso no nosso espírito e fazer brotar esses frutos, que é exatamente o que ele fizera. Quando ele percebera que ele fora capaz de coordenar a casa dele, né, na ausência do pai, ele percebeu que os moços espíritas também poderiam. E o que é que ele faz? Ele passa a acreditar nisso, e ele passa a divulgar isso, e ele passa a oferecer bases e oportunidades para que as casas espíritas de diversos estados criem suas mocidades espíritas. Então, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa. A maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. E como é que eu faço isso? Outro ponto, a abertura nas escolas, a abertura dos albergues. Então a gente começa a perceber que para ele era muito mais, já estava muito mais fácil tudo isso. Por quê? Bárbara, bem-vinda. Por que estava mais fácil para ele? Seja por conta da convivência daquela época, ou seja, simplesmente porque ele se decidiu espírita. Não, eu sou espírita e pronto. Eu não estou esperando nada para a próxima encarnação. Eda, bem-vinda. Não estou esperando nada para o próximo. É para agora, né? O que eu tenho para agora? Como é que eu vou fazer agora? Então a gente vai ver que hoje, se nós temos os conselhos federativos, né? Bahia, cada estado hoje já tem seu conselho federativo, começa exatamente com ele, logo depois do Pacto Áureo. Né? Depois que ele senta, formula o Pacto Áureo, e que ele faz isso, ele estava na equipe, né? Estou dizendo dele porque hoje o tema é Leopoldo Machado, ele estava nessa equipe, eles fazem essa viagem, e a partir daí pode-se criar as federações, né? Os conselhos federativos. Claro que tudo isso, desculpa, sobre, né, a coordenação, sobre os auspícios da Federação Espírita Brasileira. Então a gente começa a perceber que quando eles retornam, teve um êxito absoluto a adesão dos estados do norte e do nordeste do país à unificação do espiritismo. E aí o que acontece? Ele realiza a primeira festa nacional do livro espírita. Então, assim, o que a gente vê hoje de Feira do Livro, a Clube do Livro, tudo isso tem um pé lá nas ações de Leopoldo. Ele acreditava nisso. Tânia, bem-vinda. Ele acreditava nisso. Então ele fazia aquilo que ele realmente acreditava. Então a gente vai começar a perceber que ele desempenhou uma tarefa extraordinária no movimento espírita, né? E aí, sim, Cida, determinado, dedicado e determinado. Gostei da palavra determinado, viu? Esse vocabulário não tinha chegado aqui para mim, não, mas eu gostei dele. Ele era determinado. Basicamente isso. Então a gente começa a perceber que ele acreditava tanto no que ele fazia, que o que é que acontece? Ele começa a criar conselho consultivo de mocidade. Então a gente percebe assim o apoio que ele deu às mocidades espíritas, né? O quanto isso parece ser aquilo que pulsava o seu coração, né? Que quando a gente ama muito uma coisa, a gente consegue se dedicar mais, a gente consegue se envolver mais. E ele tinha assim esse compromisso, né, com a mocidade. E aí ele vai fazendo todo esse trabalho com as mocidades, inclusive criando as ligas, né? A gente vai perceber que na Liga Espírita do Distrito Federal é onde ele cria o Conselho Consultivo das Mocidades. Ou seja, lá já tinha a Liga e ele dentro da Liga ele abre um espaço para a mocidade. É meio que assim, talvez a mocidade antes dele, talvez não, antes dele a mocidade, ela não tinha muita voz, não tinha muita vez, né? E aí ele começa a dar voz às mocidades, ele começa a acreditar nelas, então ele faz além de implantar a mocidade, ele dá voz à mocidade, dentro do Conselho Consultivo. E certamente se hoje, né, dentro da Federação Espírita Brasileira, nós temos uma aula lá, a gente tem um capítulo lá para mocidades, a gente deve isso a Leopoldo Machado.
Então, se quem acredita, né, eu que já fui coordenadora de mocidade, de juventude, a gente sabe que quem deu essa visibilidade foi Leopoldo Machado, porque ele acreditava. Antes eu não conhecia essa história dele, eu não sabia que ele desde pequeno havia assumido a casa dele, e faz muito sentido agora, quando a gente percebe que ele experimentou na pele essa possibilidade e ele passou a acreditar. Nós, Neves, bem-vinda, nós temos muita dificuldade para acreditar em alguma coisa que a gente não vivenciou, né? Mas é preciso que a gente olhe um exemplo desse e comece a apostar mais nas mocidades espíritas. A gente começar a apostar mais nessa criação, nessa manutenção de mocidade espírita, mas acima de tudo dar voz para essa mocidade espírita, dar vez para a mocidade espírita. Porque mocidade espírita pode muito. Gente, se vocês quiserem fazer alguma colocação aí, fiquem à vontade, viu? Então, assim, a gente começa digamos assim, crescer, né, a nível de mocidade a partir de Leopoldo Machado. Todo movimento espírita cresce com mocidade a partir de Leopoldo Machado. Então, só para a gente recapitular, né? Ele nasce na Bahia, mas ele desencarna no Rio de Janeiro, né? Depois que ele muda para lá, que ele se casa, ele desencarna lá em 1957, em agosto. Ele ainda não tinha tido o aniversário dele. Então a gente começa a perceber que 65 anos, se não me engano, que ele desencarna, ele não foi tão velho, né? Ele desencarna novo, mas a gente sabe que ele deixa esse legado, né? Para o movimento espírita, para a cultura também. Ele escreveu muitos livros, né? Acho que 16 livros, dos 16 só 3 não eram livros espíritas, né? Então a nova geração recebeu essa contribuição dele, né? Ou seja, a escola de evangelização espírita, por exemplo, né? A gente sabe que ele que impulsionou essa criação. Então hoje, se a gente tem na casa espírita uma salinha de evangelização infantil, tem um dedo, né, de Leopoldo Machado por aí também, né? Então vejamos que ele vem com uma preocupação muito grande em dar voz, em dar oportunidades, em dar subsídios, né? Conhecimento, teoria, prática para as mocidades. E isso é muito importante para a gente perceber que ele tinha essa condição dele toda e, no entanto, ele consegue fazer isso enquanto muitas pessoas não conseguiam. Provavelmente porque não acreditavam ou porque não tinham experimentado isso, na verdade, né? Porque o que a gente precisa entender é que ele havia experimentado tudo isso. Então, quando a pessoa experimenta, é muito mais fácil. Então, ou seja, ela viveu na pele, então ela sabe como fazer isso. Então, nós precisamos entender que nós temos, às vezes, muita dificuldade, né, com algumas coisas, porque a gente ainda tem um receio muito grande. Sim, Conceição, um exemplo muito grande para todos nós e certamente um desses exemplos que vale a pena a gente copiar alguma coisa, né? Deixa eu ver que mais aqui, tá. Ele foi um dos incansáveis batalhadores da causa espírita no Brasil. Ou seja, ele foi aquela pessoa que percorreu o país divulgando a doutrina espírita. E ao mesmo tempo, ele defendia de alguns ataques, porque lá naquela época, né, a gente sabe que era muito atacado, principalmente pelos sacerdotes católicos e pelos médicos, né? Os médicos tinham muito medo, né, da doutrina espírita, e os sacerdotes também, né? Haviam medo de que as pessoas deixassem a igreja e que viessem para a casa espírita, e também havia muita questão, né, um medo muito grande dos padres, e ele foi um grande defensor, e essas pessoas respeitavam ele. E isso é muito bacana. Inclusive, ele escreveu a bibliografia de Caibá Schutter, né? Mas eu não achei o livro, nem o nome do livro para trazer para vocês. Caibá também é um cara que é um espírito que eu também tenho muita vontade de estudar sobre. Nery, bem-vinda. Então, olha só, a gente entende que
Leopoldo Machado abre esse leque para os jovens, para as crianças, quando ele cria nas casas espíritas mocidades e as salas de evangelização infantil. Então, assim, ele não tinha medo de nada disso, mas ele tinha, na verdade, ele havia alertado muito, e ele alertava o tempo todo. Ele dizia assim, né, que para os companheiros, né, da doutrina, né, os que conviviam com ele, ele sempre alertava para a necessidade do estudo das obras básicas. Então, ele tinha uma, digamos assim, ele tinha uma preocupação e ele evitava esses esforços, tanto que quando a gente vê, ele abriu sala de evangelização, abriu sala de mocidade, exatamente por quê? Porque ele dizia o seguinte, que o que devia preocupar o movimento espírita era a falta de base doutrinária das pessoas que estavam dos confrades, né? Então o que a gente tem que se preocupar mais é com a nossa base doutrinária, porque na verdade o que acontece? Às vezes a gente fica muito encantado com os romances, né, com as novelas, e a gente sabe que isso agrada, isso concentra muita gente, tem muitos livros escritos, né, nesse sentido, mas às vezes a gente deixa de estudar, né, junto com tudo isso, ou previamente estudar a doutrina espírita, estudar as obras básicas da doutrina espírita. Então ele já alertava, né, sobre isso, para que as pessoas, no caso, que conviviam com ele, provavelmente, isso, né, como quando ele fala que era uma preocupação, provavelmente era objeto, né, de suas palestras, era objeto de seus grupos de discussão, suas rodas de conversa, exatamente esse conhecimento doutrinário, esse aperfeiçoamento, esse aprofundamento no conhecimento das obras básicas, né? Então ele não combatia os romances, a novela, nada disso, mas ele dizia muito que era preciso que, ou junto com isso, a gente estudasse, né, as obras básicas, ou que estudássemos as obras básicas primeiro, para que depois a gente se debruçasse nessas literaturas. Então, assim, ele tinha, né, um desejo muito grande de divulgar e de unificar, e tanto que ele não perde em nenhum momento a oportunidade de participar de nenhum evento. Então, participar de um evento para ele era muito importante, por quê? Porque era ali que ele difundia seus pensamentos. Era ali que ele divulgava, né? Era ali que ele defendia seu ponto de vista, né? E ele estava, inclusive, no primeiro Congresso de Mocidade Espírita do Brasil, né? Que foi realizado lá em julho de 1948. Talvez alguns de nós nem haviam nascido ainda nesse período. Talvez a gente tenha participado do ponto de vista da espiritualidade. Então, em 1948, em julho, ele participa desse primeiro congresso de mocidade espírita. E aí a gente começa a perceber mais intensamente a participação dele, porque ele vai e apresenta ali um estudo para a unificação, programa de unificação, que vai acontecer bem depois. Então, em 48, o que ele faz? Ele vai lá para o congresso, ele apresenta o seu estudo e as suas sugestões para, sim, Maria, o estudo abre novos horizontes para a gente, sim. E ele fala muito sobre isso. Então, assim, constantemente que você vai ler a biografia dele, você vai ver ele falando sobre isso, né? Exatamente, para a gente não cair na fantasia, muitas vezes descritas no romance, onde no final cada um tem um par, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com a vida. A vida, na verdade, ela não é tão água com açúcar, assim. E nós estamos num planeta de provas e expiações. E como planeta de provas e expiações, a gente sabe que nós temos compromissos a resgatar aqui, a resolver aqui, tudo a seu tempo, a seu turno, né? E a gente não dá para ficar. Então aí quando assina o Pacto Áureo, a gente tinha falado antes, o Pacto Áureo vai acontecer lá no ano de 1949, lá para outubro de 49, 5 de outubro de 49, tem a assinatura do Pacto Áureo. E aí o que acontece? Bom, tá pronto o documento do Pacto Áureo, o pessoal já assinou o documento, beleza. E agora, qual é a decisão? A decisão seria realmente levar esse conhecimento por todo o país. Era preciso agora levar essas informações.
E aí foi quando eu disse que foi criada lá a Caravana da Fraternidade. E nessa parte que até da FEAL, que eu achei esse material, eles falam inclusive que ele não era um membro qualquer. Ele foi um membro atuante, tanto que o pessoal para num determinado estado e ele segue, viaja um pouco mais para fazer uma abertura de uma mocidade espírita e para fazer essa divulgação. Em um determinado estado, né, a caravana parou e ele seguiu. Então, assim, a gente percebe que nada desviava ele do seu caminho. Né? Então, assim, ele tem um legado, lógico, de dedicação e de fé. A gente sabe que, sem sombra de dúvidas, né? Mas a gente sabe mais ainda que ele tinha também essa postura comprometida, né, com o movimento, né? Então, assim, olha só. Em 1936 foi quando ele criou a Mocidade Espírita de Nova Iguaçu e é a segunda mais antiga do país. Então, veja bem, logo no iniciozinho, qual é a primeira providência dele quando chega lá? Abrir uma mocidade espírita, fundar uma mocidade espírita, criar uma mocidade espírita. Os jovens, eles precisam ser gerenciados, eles precisam ser direcionados, eles precisam ser orientados. Então, aí, qual é o primeiro processo dele? Os jovens. E na nossa casa espírita hoje tem mocidade? A nossa casa espírita hoje tem quem orienta o grupo de mocidade? O grupo de mocidade, efetivamente, ele está acontecendo hoje? E aí, a partir daí, o que é que ele faz? Ele tem esse incentivo de criação de mocidades espíritas por todo o Brasil. Por isso, nós temos muitas mocidades espíritas que levam o nome dele, que é a Mocidade Espírita Leopoldo Machado, né? Então, assim, ele já tinha essa preocupação com o conhecimento. Em 1938, ele cria a Escola de Alfabetização João Batista. Então, assim, a mulher dele era professora, e aí ele junta, né, com o presidente Pamplona, que na época era presidente da federação, e aí eles criam também o albergue noturno Allan Kardec, que ficava lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Havia já uma necessidade de se criar um local para albergar, e ele vai e faz isso. Em 1939, ele apresentou a tese O Espiritismo é Obra de Educação. Isso no primeiro congresso de jornalistas. E foi em novembro de 1939, quando ele tem uma tese de que o Espiritismo é obra de educação. Em 1940, ele cria o Lar de Jesus. E em 1942, ele faz visita à Bahia, realiza um monte de palestras, acompanhado de Manuel Miranda. Então, não era uma pessoa que ficava parada, né? Ele estava constantemente em ação, constantemente ele agia, né? Então, assim, acompanhou, né? Esteve muito com José Petitinga, porque ele havia conhecido a doutrina espírita a partir daí. Então, ele visita, né, a Bahia muito por conta desses contatos que ele tinha. A nossa casa tem. Sim, o trabalho é árduo e é gratificante, sim, viu? A mocidade de hoje é os dirigentes do centro de amanhã. Nós fizemos uma caravana da fraternidade, a gente chama aqui de rota. Fizemos uma rota para uma cidade aqui perto, e nós chegamos na cidade, a casa espírita tinha uma pessoa morando lá onde era o centro espírita. Então, nós fomos conversar com essa mulher, ela dizendo que ela era a zeladora da casa espírita, e que o pessoal foi morrendo, né? E no final só sobrou ela. E ela morava no local que era o centro espírita hoje. Porque a casa espírita não tinha mocidade. Não tinha evangelização infantil, não tinha mocidade. E o pessoal foi envelhecendo, morreu. E o que acontece? Não tinha, Helenise é bem-vinda, então não tinha quem continuasse dessa perpetuação do trabalho. E aí essa casa espírita, na cidade aqui perto de nós, tinha acabado o centro espírita por conta disso. Então aí a gente volta para a cronologia dele, que eu achei muito interessante porque é muito próximo os anos, né? Em 47, a fundação da União Espírita das Juventudes Espíritas do Distrito Federal, ele criou uma União de Juventude Espírita. Então, olha só que bacana, não era só criar as mocidades espíritas, as juventudes, as mocidades, mas era também agregá-los sob o mesmo
Lari, bem-vinda, bonita. Era agregar essas pessoas sobre um lastro. E ele tinha, assim, essa preocupação. Então não era só assim, criei e ficou aí, não. Então, assim, tinha a união, a gente sabe que depois vira o conselho, e depois a VUNEM vai, e depois vira o departamento da juventude da federação. E em 48 eles já realizam o seu primeiro congresso. Então a gente começa a perceber que ele tinha, sim, uma preocupação, né? Em dar esse direcionamento, né? Em 1950 ele realiza a Caravana da Fraternidade, para poder divulgar o Pacto Áureo, para poder falar sobre o significado, né, de tudo isso. E ele tinha, né, a certeza do que ele estava fazendo. Então, basicamente é isso. O trabalho é difícil, né? É muito difícil. Não resta dúvida, né? Igual a Cida está dizendo aqui. E trabalhar com jovem também é muito dinâmico, né? Às vezes a gente nem dá muito conta de tudo isso. Mas é importante a gente acreditar na mocidade, acreditar nos jovens. Porque os jovens, eles já têm uma bagagem, eles já têm uma ideia, eles já sabem mais ou menos o que querem fazer. Às vezes somos nós que não temos muito boa vontade para poder mostrar, a gente às vezes não tem muito boa vontade para coordenar e eles fazem muito barulho, né? Eu escuto muito isso lá, né, na nossa casa espírita. Mas eles conversam muito alto, eles sorriem demais, mas é justamente, eles dão um novo sentido à casa espírita, né? Na verdade, ele frequenta a capital de 11 estados do Nordeste, Norte e Nordeste. E consegue fazer um trabalho muito bom lá em Manaus. Quando a caravana para, eles vão até Manaus, porque os outros ficaram lá em Belém, mas ele vai a Manaus criar uma mocidade espírita. E interessante é que essa caravana ela se dissolve depois da visita a Chico, né? E lá, quando eles visitaram Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, eles recebem uma mensagem de Emmanuel falando sobre a caravana, falando sobre a importância da caravana. É óbvio que isso fortalece, mas às vezes a gente não vai receber uma mensagem, às vezes a gente não vai receber nada disso, só que nós precisamos fazer o trabalho, tendo certeza de que os espíritos estão nos assistindo. Sim, Nery, tem toda a razão. O mundo lá fora é muito colorido, eu dizia isso muito para os meus filhos. O mundo lá fora ele é muito colorido, né? Assim, esse desejo de seduzir os jovens, digamos assim. E é um apelo muito grande nessa sedução, né? Para cooptar os jovens. E aí o que acontece? Às vezes as casas espíritas perdem por isso, né? Perde no sentido de que não consegue fazer um trabalho bem estruturado, ou não tem uma liderança bacana, ou não tem espaço, né? É preciso a gente tomar muito cuidado com essas questões, que às vezes a gente não dá espaço para o outro. E é preciso que a gente pense muito em oferecer esse espaço para o jovem dentro da casa espírita, né? Porque, na verdade, às vezes a gente fica achando que eles não sabem nada, que eles não dão conta de nada, e aí a gente não delega a responsabilidade para eles e automaticamente as coisas vão degringolando com o tempo, né? Então, só para a gente ter uma ideia de que é preciso que a gente saiba que eles podem sim, né? Se você pegar no livro Paulo e Estevão, Paulo tinha um jovem junto com ele, né? E voltando aqui, o professor, ele já era chamado de professor Leopoldo Machado, ele fazia o quê? Ele fazia conferências culturais. E essas conferências eram exatamente visando uma ação de unificação. Ele adorava a mesa redonda. Ele não tinha medo do debate, da discussão. Por quê? Porque ele era um estudioso da doutrina espírita. Então a gente precisa entender aqui, e vou abrir um parêntese, porque era uma preocupação dele, é óbvio que é meu papel falar dessa preocupação, conhecimento das obras básicas. Nós temos um compromisso de conhecer as obras básicas. A gente não pode ter medo do discurso, da discussão, da conversa fraterna, do bate-papo, da mesa redonda sobre a doutrina espírita. A gente não pode ter os olhos açucarados com os romances, não. Não que os romances não tenham conteúdo doutrinário, longe disso. Tem sim conteúdo doutrinário, tem livros aí que são muito bem avaliados, sem sombra de dúvida. Porém, não é o mesmo conhecimento que as obras básicas trazem para todos nós.
ele tinha uma preocupação muito grande, ele visitava as instituições estimulando a assistência social. Era aquela coisa, fora da caridade não há salvação. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso estimular a assistência social dentro das casas espíritas. Então ele tinha sim todo esse envolvimento, né? Então se você pensar o cara que visitou Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís, Belém e Manaus. Olha só, em poucos meses, ele faz toda essa visita e faz o quê? Divulga a doutrina espírita, divulga o programa da unificação pactual, né? Cria salas de evangelização infanto-juvenil. Em 49, ele faz a Festa Nacional do Livro na Espírita. E, em 1950 faz a Caravana da Fraternidade, começou aqui pela Bahia, claro, ele era baiano, e em 57 ele vai para o plano espiritual. Então vamos pensar aqui, em 1950 ele faz a Caravana da Fraternidade, foi atuante, né? Foi determinado, né? Como o Cida trouxe para nós no instante. Ele faz todo esse trabalho em 1950, até 1950, e depois, 7 anos depois, ele desencarna. E aí eu vou pensar nós agora. Quanto tempo nós temos? A gente precisa entender que quanto tempo nós temos. Essa é uma pergunta interessante, porque a gente acha que a gente tem o tempo todo, né? E nós às vezes a gente não tem. Ah, mas ainda está interessante aqui. A Canção da Alegria Cristã foi feita por ele, né? Leopoldo Machado. Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e alegria. A nossa alegria... Aí vai, sério. Então, essa música, a Canção da Alegria Cristã, é de Leopoldo Machado. Foi ele ou ali de Castro, né? Acho que eu li musicou, se não me engano. Mas tem o dedo dele aí, já nessa questão de trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Então, assim, era um homem que viveu muito antes, né, seu tempo, tanto que ele é quem cria todo esse processo para a gente, e nós precisamos tomar, assim, pensar muito, né, na nossa existência para a gente poder imaginar o nosso compromisso na casa espírita, o que nós temos feito na casa espírita, e como é que a gente pode melhorar o nosso processo a nível de espiritualização, a nível de divulgação e a nível de defender aquilo que nós realmente acreditamos. Então, esse é um pouco de Leopoldo Machado, o homem que estava à frente do seu tempo, quem cria mocidades e cria salas de evangelização infanto-juvenil. É quem defende o Pacto Áureo, a unificação da doutrina espírita. É quem viaja o país defendendo isso que ele acreditava, mas, acima de tudo, era alguém que sabia que estava fazendo história. E nós também estamos fazendo história ao nosso turno, e cabe a cada um de nós pensar naquilo que efetivamente podemos fazer em benefício da doutrina espírita, em benefício da sua divulgação. 60 e poucos anos, peraí que eu já te falo. Então, assim, a gente começa a perceber que nós temos que mudar, né, a nossa existência. A gente precisa mudar aquilo que a gente acha que pode fazer diferente e como nós vamos fazer diferente, né? Ele desencarnou em 50 de agosto de 57. E nasceu em 891, 60 e poucos anos. Então, assim, certo. E a gente fica com essa mensagem, eu espero que tenha sido bom para vocês.
Quem tiver mais curiosidade, leia mais sobre ele, estude mais sobre Leopoldo Machado e vai ser muito bom. Né? São agora, né, vou desligar agora, nós estamos no nosso tempo. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos ampare. Muito obrigada. Sim, guardemos esse legado e contribuição para o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe.